Tenho o obséquio de entrar no Cine Tendinha hoje com convidados internacionais aqui na residência de Óbidos. Sim, Óbidos tem mar. Então é assim, esta residência em Óbidos traz estrelas. E que estrelas! Carmen Chaplin, que agora vive em Portugal, e o seu companheiro, o seu produtor Achim Bala, vieram falar com o Cine Tendinha. Uma conversa sobretudo para dar a conhecer o documentário que ambos fizeram com a ajuda da filha Uma, Chaplin, Spirit of the Tramp. Um relato sobre Charlie Chaplin, para muitos o maior cineasta de sempre, e para Carmen, o avô. Portanto, tenho aqui Carmen Chaplin, a realizadora, Achim Bala, o produtor, Chaplin, The Spirit of the Tramp, um documentário que vai dar que falar. Eu gosto imenso. Carmen, this is like really, really personal in a way. Yeah, it's very personal because my father is the protagonist, and It's like a guide. yeah, he's the guide taking us on this journey to discover my grandfather Charlie Chaplin's gypsy roots, and it's also a journey where he's reconnecting with his own father. And the process of the film, it seemed to me it's quite organic because, in a way, you let things happen, the encounters, especially when we see Johnny Depp, for instance. Yeah, I think, Carmen had a very clear idea about the overall story, but within each sequence, she prepared a lot for each sequence, but then gave a lot of freedom for, how you say, like improvised conversation. Improvisação. Yeah, exactly. Yeah. What I really also enjoyed about the film is to see footage of your family when they were in Switzerland, also in London. It's kind of like when you see entering a family photo book album, no? Yeah, for me it was movies that I watched when I was a kid with family movies and I always found it fascinating to see my father as a child with his father, and the footage from that time, home movies, they have such a cinematic color. It's like this technicolor kind of, really, that I found them really aesthetic. And we see Charlie Chaplin very friendly with the family. Yeah, he was very much. He was a very serious father, but he was also the clown, Of course. at home, and he had 8 kids, so he had a very big audience to joke To around act. with. Yeah. And your father is in one of the Charlie Chaplin's late films, and he acts as a child actor. And it's quite, we can see in the document, he was really talented as a young actor. Yeah, I think that's the moment where they were the closest with Charlie and my father, because they got to work together very closely. And for my father, who, his father was a very big actor, he got to experience being on set with him. So it was a really privileged moment. Working, because you guys are a couple, working together, you as a producer, she as a director, it was kind of a labor of love, really, literally. Yeah, I mean, the film took it took 5 years for us working together, and our daughter traveled with us as well. Uma. In the film, Uma, yeah. So yeah, it was very much that, and I think that's what is special about it, is that it does give you an intimate side view of Charlie from the family's point of view, and that's what we really wanted to tell. That's what Carmen really wanted to tell. But when we see this film, we already know that, but we see this film and we acknowledge the genius of Charlie Chaplin. It's kind of remind us he was like the best. Yeah, even for me to rewatch all of his films and to rewatch them with my daughter and to see how funny they still are and moving they are. And it's kind of mind-blowing to think he composed the music and acted, directed, produced. It's daunting. Carmen Chaplin, que muitos conhecem como atriz, foi um interesse romântico de Ewan McGregor em Serpent's Kiss e há pouco tempo teve um papel secundário em O Pior Homem de Londres, de Rodrigo Areias. After seeing this film, we should see more Chaplin films, especially the talkies, no? Yeah, I think it's really interesting. I think you're going to enter a period now where people revisit some of the talking films. For example, the film actually finishes with a piece of music from a countess in Hong Kong. People don't know that piece of music, but it is so beautiful, and I think it is a time to kind of revisit some of Charlie's work and understand him differently as an artist, not just as a silent filmmaker, but what he did in music and also with dialogues, like you said, with King of New York, with Michael.
it's a brilliantly written dialogues also, you know. Very, very well, fast-paced. Yeah. You were honored in Cine Tendinho Awards in Algarve, in Lolé. That was an unexpected moment for you. It was very unexpected, a really nice surprise. Yeah, and my question now is, we are here in Óbidos, where's the residents of this show, and they really want to promote culture in this part of Portugal. So for next projects, you guys would think one day we can do something in Portugal, since you are living here now? I would love to, actually. I do have an idea for a film which is going to film in several different countries, but one segment would be in Portugal. Fiction or? Fiction, actually, yeah. And can we expect more films, Carmen Chaplin as a director? Yes, yeah. After this one, you should. Yeah. You should embrace and continue. Yeah, I have a script that's ready, and I'm in the beginning of the long process of getting the film made. Fiction? A fiction, yeah. Now, after documentary fiction. Yeah. Thank you so much, guys, and enjoy Óbidos. Thank you. Fiquem a saber que Chaplin, The Spirit of a Tramp, que estreou em San Sebastián, é bem possível que possa ter a sua estreia em Portugal em Óbidos, quem sabe. Mas também vos digo, sei que há distribuidores portugueses na jogada. E nos cinemas Longe da Estrada, de Hugo Vieira da Silva e Paulo Milhomes, cinema português falado em francês. É um belo filme sobre a arte e a vida, ou a história de um médico que investiga a vida e as pinturas de Gauguin. Sem clichês, estes realizadores portugueses enfeitiçam os espectadores num filme de uma serenidade indomável. Paulo Milhomes, mais conhecido por ser montador, foi o meu convidado e visitou a sala de cinema português da NOS. O projeto é do Hugo, por razões de saúde ele não pôde filmar, portanto eu fui ao Tahiti e nós seguimos um jovem médico, Vítor Segalen, que chega ao Tahiti 3 meses depois do Paul Gauguin morrer, e é ele que vai recuperar muitas das coisas que nós conhecemos do Paul Gauguin, os textos, vai recuperar muitas telas, e o filme segue este jovem à procura de reconstruir essa figura mais ou menos mítica da pintura ocidental, que é o Paul Gauguin. Há aqui uma solução de mise-en-scène, uma ideia que eu acho brilhante, que é nós não vemos o Paul Gauguin. Não entrevemos, é uma ideia original no guião do Hugo, porque para além da dificuldade de figurar o Paul Gauguin, parece-nos mais forte o efeito que este fantasma, que é a figura deste grande artista, tem este jovem médico que depois, o Segalen, torna-se um dos grandes escritores da língua francesa. Longe da Estrada teve a sua estreia em Portugal no Le Fest, filme rodado na altura da pandemia. Há uma reflexão muito interessante sobre colonialismo, mas mais importante, sobre exotismo. Sim, esse é o pensamento do Segalen. Segalen depara-se com esta é a passagem, o filme passa-se em 1903 e a esta altura, final do século XIX, início do século XX, há esta ideia mirífica do exótico, das raparigas bailarinas e dos rapazes a mergulhar, a apanhar ostras, e as paisagens que de facto o Tahiti é deslumbrante, as várias ilhas, nós filmamos em 3. E isso realmente há um espanto da natureza e da beleza daquelas ilhas, mas o Segalen pensa que o exotismo é a cultura do diferente, e aceitar, ao contrário de muita coisa, ao contrário do turismo, por exemplo, não é? O turista vai quase à procura do mesmo. Ele ia viajar mesmo. Ele é um viajante. Ele, aliás, tem um poema muito bonito que é Os Conselhos ao Bom Viajante. E esta ideia de viajar é de encontrar o outro. E ao encontrar o outro, encontra-se a si próprio. Longe da Estrada merecia que não tivesse salas vazias. Just saying. Olá Rui, olá espectadores e ouvintes do Cine Tendinha, eu sou a Sónia Justo e estou com vocês para mais um episódio do Cine Viagens. Continuamos no Expresso do Oriente e chegamos a Munique. Se acham que Os Três Mosqueteiros de 2011 foi filmado em França, desenganem-se. Grande parte das cenas deste filme, cheio de ação e efeitos especiais, foi gravada na Alemanha, com Munique a destacar-se como cenário principal.
Apesar da história se passar em França, o filme foi quase inteiramente rodado na Alemanha, combinando monumentos históricos com tecnologia 3D para criar uma experiência visual única. Para os fãs de cinema e história, visitar Munique é como entrar numa autêntica aventura de capa e espada. Realizado por Paul Anderson, esta adaptação do clássico de Alexandre Dumas traz uma abordagem moderna e cheia de ação. A história segue o jovem D'Artagnan, que se junta aos lendários mosqueteiros Athos, Porthos e Aramis para impedir um plano traiçoeiro do cardeal Richelieu e da misteriosa Milady. O filme adiciona um toque steampunk à narrativa, com dirigíveis gigantes e combates espetaculares. Despedidas aqui do Óbidos, para a semana há mais Cine Tendinha. Eu estou aqui num antro de capinhas, porque o cinema também pode ser delicioso.